Ô Alex, a questão é a seguinte, né? Você estava mostrando aí essa fotografia e estava mostrando alguns diferentes cenários, mas a gente lembra ao longo dos últimos anos o mercado acabou até errando bastante, né? É. Seja na questão de crescimento, o PIB, juros, na questão fiscal, inflação, o nível da bolsa. Até que ponto, né? Vale a pena a gente ficar olhando essas fotografias para ir ajustando, para ir moldando com um filme que vai se desenhando ao longo do ano. Até porque é interessante que a gente fica pegando as retrospectivas, né? O pessoal errou feio, né? Achou que ia cair o juro lá para 8%, 10%, e a gente acabou elevando o juro. Ou a inflação, que ia ficar descontrolada, ia ficar controlada e não ficou. Enfim, até quando, né, a gente fica monitorando cenário a cenário, fotografia a fotografia, para moldar, né, essas estratégias e essas percepções de acordo com o filme que vai se desenhando. O mercado, ele colocou uma expectativa muito grande no governo, que poderia trazer uma melhora nas contas públicas, até mesmo quando a gente olha o timing do pacote, foi muito mal articulado e isso acabou sendo um tiro na culatra do governo. O que era para ser bom acabou sendo pior ainda. Né? Então, eu vejo que isso sim faz parte da culpa dos economistas, porque eles erraram pelas estimativas no geral. Todo mundo colocou uma expectativa que poderia ter um controle, né, da inflação, né? Consequentemente, nós teríamos uma expectativa mais positiva, o que não ocorreu. Agora, o mercado meio que virou a mão, né? Ou seja, o que estava mais comprado, agora o mercado está um pouco mais vendido, ou seja, esperando cenários piores. Né? Ninguém está com aquele cenário positivo no começo do ano. E claro que ninguém acertaria o câmbio como está no patamar de hoje, acima de R$6. Isso é óbvio, não vi nenhum economista falando sobre esse ponto. Mas acho que um ponto curioso aqui, Felipe, na sua pergunta, que eu coloco, é que não só grande parte está no governo, mas só que os fatores exógenos, como nós vimos aí, né? O que são os fatores exógenos? Fatores externos, né? Estados Unidos, enfim, algo que trazia preocupação, né? Você lembra antes da eleição, né? Se era Trump, se era Biden, que poderia trazer no Brasil. Tudo isso foi dissipado, né? Tudo isso saiu do radar. Claro que tem a questão ainda que pode acontecer, mas agora a gente sabe que a culpa é nossa, né? Ou seja, não adianta botar a culpa lá fora, não adianta colocar desculpas de macro, né? A macro no externo, né? A gente tem aqui realmente o dever de casa para ser cumprido. E novamente, Felipe, eu vejo que as expectativas de crescimento no Brasil, a gente está falando de 1%, mas a gente pega alguns dados, por exemplo, o próprio desemprego. O desemprego baixo, né? O mais baixo da série histórica. Peraí, mudou a metodologia aqui. Né? Quem não está procurando emprego está no índice, ou seja, a gente começa já a trazer alguns índices econômicos, não é o caso do PIB, tá? Mas outros índices que não condizem com o mercado atual. Ou seja, como a gente está falando aqui de uma inflação crescendo, né, de um juro subindo, né, e uma metodologia de desemprego que mostra o desemprego, né, ou seja, um patamar baixo, né, historicamente, algo não está casando aí. Então eu vejo que sim, né, o juros subindo, que é realidade, isso é fato, né, isso não é previsão, isso é óbvio, isso vai subir ainda mais. A inflação, ela provavelmente não vai ficar tão bem controlada mesmo com o aumento de juros. O que vai acontecer com a economia? Isso é óbvio, né? A economia vai ter um PIB menor, potencialmente menor, um desemprego maior. É catástrofe. Isso não tem como a conta fechar de uma forma positiva para o Brasil. A gente vai ter que tomar essa dose de veneno, esse remédio que acaba sendo um veneno no curto prazo, para depois a gente começar a trilhar um caminho de crescimento mais saudável. Mas para isso, novamente, o governo precisa fazer a sua parte. Senão a gente vai ficar aqui, né, esperando dias melhores sempre.